Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Filopolíticos. Se você está vindo pela primeira vez aqui, vendo o meu vídeo, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no canal, colabore com o canal, com as inscrições e também pedindo aí que você dê o seu joinha, tá? Que aí você vai fazer com que a nossa audiência aumente um pouquinho mais. Agradeço muito aqui, já dando as boas-vindas a todos e todas vocês. Esses dias, né, eu gravei um vídeo, foi anteontem, eu postei aí um vídeo tratando sobre ideologia dominante, ou a ideologia da classe dominante. Eu quero, assim, formar uma playlist, né, que quando vocês forem na playlist vai facilitar para vocês ter, assim, mais aprofundamento, né, um aprofundamento sobre o assunto ideologia. Então eu tenho um vídeo que é ideologia, né, da Marilena Chaui, né, um vídeo que eu faço toda uma análise, um comentário, a partir do livrinho, né, o que é ideologia, da Marilena Chaui, e fiz agora esse outro segundo vídeo, tratando sobre a ideologia da classe dominante, que poderia dizer assim que é a continuidade, né, do outro vídeo sobre o que é ideologia. E hoje eu quero tratar também assim, que é muito importante, ainda considerando aqui a Marilena Chaui, que é a ideologia da competência. Para esse início, então, eu vou passar aqui um vídeo, já vou logo adiantando para vocês que não é um vídeo completo, então depois na descrição eu vou deixar aqui o link aonde vocês possam acessar o vídeo completo da Marilena Chaui falando então sobre a ideologia da competência. Acompanhe e depois eu volto. A ideologia é um instrumento de dominação. Ela é a maneira pela qual a classe dominante de uma sociedade faz com que as ideias que são próprias dela apareçam como válidas para a sociedade inteira, independentemente, portanto, da divisão social das classes, das exclusões, da opressão. É como se todos fôssemos iguais perante essas ideias. No mundo contemporâneo surgiu uma nova forma da ideologia, e que eu denomino a ideologia da competência. O resumo da ideologia da competência é o seguinte: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ou seja, quem fala tem que estar autorizado a falar, quem escuta tem que se subordinar a quem está autorizado a falar, e quem fala determina onde e quando e o que vai ser dito. A ideia da ideologia da competência é a ideia dos especialistas. O especialista é aquele que sabe, e é aquele que ensina para os outros a viver, a comer, dormir, fazer sexo, fazer culinária, fazer jardinagem, cuidar dos bichinhos de estimação, passear. Ou seja, o especialista é aquele que sabe das coisas. Sobretudo a partir do momento em que se fala que vivemos na sociedade do conhecimento. Isto é, o conhecimento entendido como informação e a informação como exercício de poder. Um dos lugares preferidos para a ideologia da competência é a mídia, são os meios de comunicação. A ideia fundamental da ideologia da competência como exercício da dominação é o seguinte: aqueles que possuem conhecimentos técnicos e científicos estão destinados a mandar. E aqueles que não possuem esses conhecimentos estão destinados a obedecer. E isso explica a maneira pela qual as pessoas interiorizaram a ideia de que elas são ignorantes. E por que elas aderem com tamanha facilidade ao que a mídia diz para elas, ao que a mídia explica. Então, a ideologia da competência está espalhada pela sociedade inteira, que se divide, portanto, entre os que supostamente sabem e têm o direito de mandar e os que supostamente não sabem e têm a obrigação de obedecer. Então, como vocês puderam ver aí no vídeo, né, a Marilena Chaui, a filósofa Marilena Chaui, explicando sobre essa ideologia da competência. E eu vou também deixar aí na descrição, tem um livro dela, né,
Ideologia da Competência. É um livro organizado por André Rocha, esse é o que eu tenho aqui, Belo Horizonte, Autêntica Editora, de São Paulo, de 2014, tá? Então, a Marilena Chaui, ela tem um livro sobre isso, sobre a ideologia da competência, que não deixou de ser, assim, uma continuidade, né? Depois que ela escreveu aquele livrinho da coleção Primeiros Passos, O que é Ideologia. Então, pelo que a gente viu, então, aí na fala da Marilena Chaui, a ideologia da competência, então, ela é apresentada, né? Ela existe aí na nossa sociedade, está aí no nosso dia a dia, né? Está muito presente no nosso dia a dia. É bom que se diga que a presença mais forte, por exemplo, da ideologia da competência se encontra nos meios de comunicação, né? E hoje não temos apenas a TV, né? Não temos apenas o rádio, mas nós temos aí a presença das redes sociais, né? Que é muito forte, então, essa ideologia da competência. A ideologia da competência, portanto, o que foi assim muito bem mencionado, né, explicado aí pela Marilena Chaui, tem a ver com os especialistas. E vamos entender quem são esses especialistas que é apresentado aqui. Os especialistas não tem a ver apenas com os especialistas como nós conhecemos da área da ciência, essa coisa toda. Eles também estão incluídos. Mas existe aí os especialistas, né, que constantemente nós estamos vendo esses especialistas aí nos meios de comunicação, nos jornais, né? Na TV, quando foi todo esse período que a TV dominou, quando nós ainda não tínhamos, bem dizer assim, a internet, as redes sociais como nós temos hoje, a questão das especialidades, ela acabou assim, se tornando uma coisa muito comum, né? E essas especialidades, esses especialistas, como a Marilena Chaui, ela coloca muito bem, né, sobre a ideologia da competência, porque assim, a gente assiste, a gente acompanha, né, essas pessoas, né, que pode ser pessoas, pode ser um grupo de pessoas, nas redes, nos meios de comunicação, e esses especialistas, eles estão assim, de um modo muito especial de coisas que fazem parte da nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês, sobre moda. Então, a moda ela tem que pegar, né, de uma forma assim, meio que quase que padronizada na sociedade, porque nós temos uns especialistas, né, que vêm no meio de comunicação e diz para nós o que nós devemos vestir, como que nós devemos vestir, como que nós devemos nos portar e assim por diante. Então esse é um tipo de especialista. Você tem um especialista da alimentação, né, que são aqueles que estão sempre, né, dizendo para a gente a forma correta de se alimentar e assim por diante. E aí a gente, o que vai acontecendo? A gente não tem como fazer uma reflexão mais, né, apurada da gente mesmo sobre aquilo que está sendo dito, que está sendo mostrado e apresentado para a gente, né, que a gente está aí acompanhando essa coisa toda. Eu vou explicar melhor para vocês onde é que está o problema de tudo isso, porque às vezes tem gente que pode se perguntar, mas isso não é importante? Né? Igual o que eu falei aqui sobre alimentação, isso não é importante? Que alguém diga para a gente, por exemplo, um especialista que diga para a gente, que fale sobre a questão da alimentação. A questão não está aí, porque a ideologia, quando se trata de ideologia, a gente tem que entender que é o que está por trás, né, de tudo isso. O que está por trás? Quais são as intenções? Aí é que está o detalhe. Vou dar um exemplo para vocês assim. Tem certas coisas que são ditas para nós que está por trás a questão econômica. Só para dar um exemplo. Para fazer com que nós passamos, então, de repente, a comprar determinados produtos, porque determinados produtos eles são bons. E que a gente tem que entender também o que está por trás, porque, assim, as próprias pessoas que vêm e que vêm nos dizer de como que a gente deve se proceder, o que a gente deve comprar, o que a gente deve usar e assim por diante, está por trás alguém, por exemplo, que está pagando, por exemplo, essa pessoa para fazer esse tipo de anúncio, né? Ou assim por diante. Mesmo que seja um programa, mesmo que seja os programas de televisão, eu estou meio que falando da televisão, porque eu ainda acompanhei muito, né, o período assim que a televisão dominou e que ela domina ainda até hoje, né? Mas a gente vê assim, muitos programas onde você tem uma série de dicas e quando a gente vai percebendo assim que o que está por trás dessas dicas está a questão a questão da venda, a questão econômica, a questão de quem está patrocinando, por exemplo, né, que está por trás ali e assim por diante. Então, num certo sentido, existe um poder econômico envolvido nessas questões todas, né? Mas a Marilena Chaui, ela chega assim até assim, né, nessa explicação dela sobre a ideologia da competência, a dizer, né, que tipo assim, esses chamados especialistas que estão aí, né, em diversos lugares,
eles chegam ao ponto de dizer como que nós devemos nos proceder, por exemplo, na sociedade, né? Então, porque a ideia que é passada, como ela está dizendo, que é assim, você acostuma, né, assistir um determinado programa. Eu vou me recordar aqui um exemplo assim de um Faustão, né? Um Faustão que já não está mais, né, na Globo, essa coisa toda. Mas outros tipos de apresentadores, né, bastante conhecidos, né? Ou em outras redes de televisão e assim por diante. Essa ideologia da competência que a Marilena Chaui está tentando passar para a gente é assim. É como se nós nos deparamos diante desses apresentadores, como que eles têm uma competência muito maior, por exemplo, do que a gente. Do que eu, você, né, nós que estamos ali diante, por exemplo, daquele programador, assistindo. Então, é respeitável, né? A gente deve cumprir, a gente deve, porque não é um qualquer que está falando, é o Faustão que está falando, né? Se a gente pegar um jornal, por exemplo, pegar um jornal nacional, é um William Bonner, né, que está falando, veja bem, William Bonner. Então, a gente não consegue, muitas vezes, né, em grande parte, refletir sobre diversas situações que nós nos deparamos, de diversas ideias, diversas concepções que são passadas para a gente. A gente tem a tendência não de questionar, né, não de refletir sobre isso, não de utilizar um senso crítico, por exemplo, sobre essas coisas que são jogadas para nós. E muitas vezes essas coisas elas são assim meio que passadas, meio que despercebidas por nós, né? E quando a gente, né, se depara, a gente está de repente agindo da forma como essas coisas ou essas pessoas querem que a gente ajam. No fundo, o que está por trás de tudo isso, sobre essa coisa da ideologia, da competência, essa coisa toda, está o próprio fato de que eu, você, qualquer um de nós não temos assim a obrigação de estar aceitando as coisas, porque da forma como elas são nos apresentadas, né, que a gente é como que se fosse assim um pouco assim obrigado a aceitar isso, né, aceitar da forma como ela nos vem, né, como ela é passada pra gente, né? Como se aquilo dali fosse uma espécie de uma verdade, né, inquestionável, que ninguém deveria questionar. Imagina, como é que eu vou ficar questionando, né, um determinado jornal? Como é que eu vou ficar questionando um determinado apresentador? Ele é muito mais competente do que a gente, né? E quando se trata assim da sociedade, né, de um modo geral, a gente tem que também perceber assim que essa coisa da ideologia da competência, ela tem também, assim como objetivo, como a própria Marilena Chaui, inclusive, ela apresenta, de esconder algumas coisas que estão, por exemplo, muito presentes na nossa sociedade. Vocês querem ver uma coisa? Esconder, ou às vezes, é como se fosse cobrir, né? Cobrir uma determinada realidade. Quando eu falo cobrir, é cobrir de tampar mesmo, né? De impedir para que as pessoas não consigam, né, assim, perceber ou ver a verdadeira realidade que tá por trás de tudo aquilo dali. Eu dou um exemplo para vocês assim, quando aconteceu aqueles problemas lá de Minas Gerais, né, das mineradoras, né, que vocês sabem muito bem, que o grande prejuízo que as mineradoras, né, provocaram, né, e estão provocando até hoje, diz que a coisa não se resolveu. Então, às vezes eles têm como objetivo de passar, né, uma outra versão para a sociedade, para que a sociedade, de um modo geral, não consiga perceber o verdadeiro problema, a raiz do problema, né, que está por trás de tudo aquilo dali. Às vezes, tem até políticos envolvidos nessa situação, né? Mas isso não é percebido, porque fala-se, por exemplo, mostra o problema, né? Aí vem os especialistas, como a Marilena Chaui mesmo disse, né? Vem repórteres que vai apresentar ali, que inclusive vai trabalhar o sentimento das pessoas, né? Que a pergunta que é comum, né, às vezes, repórteres fazer numa situação de uma calamidade que acontece, é perguntar o que você achou disso? Como que você está se sentindo em relação a isso? Você não vê assim um trabalho mais efetivo, uma coisa mais profunda, no sentido, por exemplo, de você ir na causa, né? O que causou toda aquela tragédia, aquela coisa toda. Ou seja, a ideologia da competência, ela está aí, então, presente de um modo geral, em todos os lugares, como a Marilena Chaui ela colocou aqui, e que essa ideologia da competência, ela está a serviço, por exemplo, dessa classe dominante, né? Como foi o que eu tratei sobre a ideologia dominante. Ela está a serviço, ela tem como objetivo de mostrar, inclusive, né? Mostrar que muita coisa que nós vemos aí na nossa sociedade,
quando se trata, por exemplo, das pessoas mais ricas, das pessoas mais poderosas, por exemplo, do nosso país, tem como objetivo de mostrar assim que essas pessoas, elas são pessoas boas, elas não são ruins, né? E que muitas vezes, só para terminar aqui, essas pessoas mesmo que nós sabemos assim de ricas e poderosas, às vezes elas vêm inclusive no meio de comunicação mostrar assim que elas estão fazendo doações, por exemplo, que a empresa aqui está fazendo uma doação para flagelados, tipo assim, para favela, não sei, de uma determinada favela ou qualquer coisa assim. Só que é muito tampar o sol com a peneira, né? É uma espécie de você apresentar uma coisa meio que disfarçada, né, para a sociedade, sendo que no fundo, não é isso. A realidade não é essa. A exploração ela está acontecendo, os trabalhadores eles sofrem com isso, as pessoas mais pobres estão sofrendo por causa dessa exploração e a verdadeira causa, o que está por trás de tudo, os próprios trabalhadores acabam não conhecendo, né, não sabendo. E aí vem muito aquela coisa também que faz parte da ideologia. Bom, por que há sofrimentos, por exemplo, de pessoas mais pobres? Há sofrimento porque é assim, é a vontade de Deus. Deus quis assim, né? E por isso nós estamos sofrendo. Nós nascemos assim. E o que precisa é pedir a Deus para que Deus resolva, né? Para que Deus venha até nós para poder resolver os nossos problemas. Uma outra vez eu quero ainda tratar sobre a questão da ideologia religiosa, tá? Que esse é um outro assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham assim entendido um pouco melhor. Agradeço muita atenção e até uma próxima.